Paz do Senhor, mulheres lindas de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um tema, como resistir à pressão de ter uma vida sexual ativa, sabendo que você é aquela que está esperando no Senhor, e como também não se comparar às mulheres que não servem a Cristo. Vamos lá? Nosso texto base hoje está lá em Salmos 25:3, que vai dizer assim: nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. E o outro texto que nós vamos trabalhar também está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19, que vai dizer assim: fugir da imoralidade. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santo, áreo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmas, ou de vós mesmos? Olha que coisa muito maravilhosa. Primeiro Salmo vai dizer assim, que aqueles que esperam no Senhor não se frustram. E eu quero falar com você, mulher, você consegue. Eu vim aqui para te encorajar, porque você consegue. Você consegue porque o Senhor está dizendo assim: olha, se você esperar em mim, você não se frustra. Lembrando que lá em 1 Coríntios 6 está dizendo assim, que quando uma pessoa peca sexualmente ou cometendo imoralidade sexual, ela peca contra o seu próprio corpo e trazendo sobre si pesos. Eu trabalho com o Ministério de Famílias na minha igreja. E sabe uma coisa muito interessante? Algumas pessoas acham que o entrar num casamento apaga o pecado. Quando a palavra nos declara que o confessar do pecado, ele sim que nos limpa, que nos purifica, quando nós confessamos nossos pecados. É o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas já sabendo disso, então, que o Senhor está falando assim: olha, espera em mim, porque se você esperar em mim, você não se frustra. Fuja da imoralidade sexual. E aí, eu quero trazer alguns temas para você, dentro do que eu estava estudando, conversando com o Senhor e estudando para vocês. O sexo fora do casamento, ela é a imoralidade sexual. E aí, para nossa segurança, para a segurança das mulheres que estão esperando no Senhor, o Senhor está falando para você: se abstenha. Antes do casamento é literalmente se abster. E depois do casamento é santidade. É literalmente isso. É você buscar ser fiel ao seu cônjuge. Mas nós estamos falando agora com mulheres que estão orando ao Senhor. Então, para você, se abstenha. Só que aí, eu levo em consideração a mulheres que já teve uma vida sexualmente ativa e que o seu corpo pede, que o seu fisiológico pede. A palavra do Senhor para você também não muda. Aqueles que confiam no Senhor não se frustram. Então, abstenham-se. Olha que interessante. Além de você se abster e se proteger fisicamente contra doenças sexualmente transmissíveis, como uma gestação indesejada, porque até afinal de contas você não tem uma aliança ainda. Então pode ser que aconteça, porque você tendo uma relação sexual, você abre porta para a vida. Mas e se não for da maneira correta, você se sente frustrada? Então olha que interessante, você se abster, se proteger, não cometer a imoralidade sexual, você se protege fisicamente, você se protege emocionalmente, porque depois que uma pessoa peca, o que acontece? O inimigo, como acusador, ele vem e fica pesando. Ele vem e fica falando: ó, você tá suja, como é que você vai congregar? Como é que você vai fazer parte das irmãs? Como é que você canta, que você louva, que você trabalha pro Senhor se você tá em pecado? E aí ele fica com aquela pressão absurda, de acusação na vida das pessoas. Então, quando você se abstém, você também se protege emocionalmente. E além do mais, espiritualmente. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão do Pai. Mas quando Jesus vem, ele nos junta novamente. E imagine que você está naquela vida juntinha com Jesus e aí de repente você peca. E aí você está pecando contra o seu próprio corpo, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E aí você se afasta do Pai, espiritualmente falando. Paulo também nos alerta uma coisa muito interessante lá em 1 Coríntios 7, 9, que aqueles que não conseguem não se suportar, se controlar, case-se. Ontem nós aprendemos que nós precisamos orar e como orar pelo nosso marido.
No primeiro dia nós aprendemos que nós precisamos colocar nossa ansiedade no Senhor. E hoje nós estamos aprendendo a se abster no tempo de espera. Resistir nesse tempo de espera. Mas a Bíblia deixa uma coisa muito clara para você. Se você tem já um namorado ou um noivo e você não está conseguindo resistir, a Bíblia está dizendo para você, case-se, para que você não fique nessa vida de abrasar. Amém? Uma outra coisa também, lá em Cantares 2:7 vai dizer assim, ó, não desperte o meu amor até que ele queira. Como é que a gente não desperta isso, irmãs? Olha que interessante. Fuja da aparência do mal, fuja de situações que te levem a pecar. Às vezes são conversas, às vezes são filmes. Vocês acreditam que mulher também se masturba, irmãs? Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com famílias. E eu achava antigamente que era somente homens que faziam isso. Mas mulheres também fazem. E o que leva elas a fazer isso? A mente também. A mente cativa. Uma mente cauterizada, sem presença do Senhor Jesus. Então fuja de conversas picantes, de filmes que você sabe que vai te levar. Fuja de conversa de amigas que estão falando sobre aquela situação. Se você ainda não convive, se você não tem uma vida sexual ativa e você está esperando no Senhor, fuja dessa aparência. Não desperte o seu amor até que ele queira. Tá na época? Tá na hora? Seu escolhido chegou? Tá casada? Não tá casada ainda? Opa! Então eu tenho que fugir. Essa conversa agora não é pra mim, porque vai despertar no meu coração. E eu quero que vocês guardem isso no coração, irmãs. Dentro do casamento, o sexo é santo, amém? É indicação do pai, é pra saúde do casamento, mas fora do casamento é pecado. Antes do casamento é pecado. E você casado e fazendo com uma outra pessoa fora do seu casamento é adultério. Então, para vocês agora, mulheres que estão esperando no Senhor, é abster. É literalmente esperar. Porque se você se esperar no Senhor, você não se frustra. Mas lembra que no primeiro dia nós falamos assim, ei, lance o Senhor sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Você pode falar para o Senhor das suas necessidades físicas. Então fuja de conversas picantes, de filmes que você sabe que vai te levar. Fuja de conversa de amigas que estão falando sobre aquela situação. Se você ainda não convive, se você não tem uma vida sexual ativa e você está esperando no Senhor, fuja dessa aparência. Não desperte o seu amor até que ele queira. Tá na época? Tá na hora? Seu escolhido chegou? Tá casada? Não tá casada ainda? Opa! Então eu tenho que fugir. Essa conversa agora não é pra mim, porque vai despertar no meu coração. E eu quero que vocês guardem isso no coração, irmãs. Dentro do casamento, o sexo é santo, amém? É indicação do pai, é pra saúde do casamento, mas fora do casamento é pecado. Antes do casamento é pecado. E você casado e fazendo com uma outra pessoa fora do seu casamento é adultério. Então, pra vocês agora, mulheres que estão esperando no Senhor, é abster. É literalmente esperar. Porque se você se esperar no Senhor, você não se frustra. Mas lembra que no primeiro dia nós falamos assim, ei, lance o Senhor sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Você pode falar para o Senhor das suas necessidades físicas, fisiológicas. Fala, Deus, eu tenho desejo, o Senhor sabe. E geralmente, irmãs, quando tá perto de menstruar, aí que entra no auge. Ou algumas, após a menstruação, também entram no auge daquele desejo sexual, se você já experimentou. Para algumas ainda fica um pouquinho mais controlado, porque você nunca experimentou. Mas ainda assim, orem ao Senhor, falem para o Senhor. O Senhor é o seu maior parceiro nesse tempo de espera. Só que eu tenho uma outra dica também muito interessante. Olha que legal. Eu anotei aqui. Peça ao Senhor, tá, a bateria fraca, irmãs. Peçam ao Senhor que lhe dê força. Procure uma amiga espiritualmente firme no Senhor para te ajudar durante esse tempo. Fala, ora por mim, nesta parte eu preciso de ajuda. Estejam parte de mulheres que vão te cobrir de oração, mas claro, mulheres que são sábias, amém? Lembre-se que o Senhor sempre recompensa a retidão. E escolha, em qualquer situação, obedecer. Amém? Vamos lá, continuando. Tá certo. Agora, Marília, eu já tenho um relacionamento, eu só tô esperando o dia do meu casamento. Então, ó, evita carícias, tá bom? Fuja da aparência do mal. Evite carícias, evite conversas com cunho que você sabe que vai te levar a pensar em ter relações sexuais. Não fique sozinhos, não fique no escuro, não dê beijos prolongados, ainda não, tá bom? No seu casamento você vai poder dar. Mas agora, no tempo de espera, não dê, tá bom?
tá com seu namorado aí, com seu noivo, segure em nome de Jesus para você não ser tentada. Vamos lá. Não viaje sozinhos. Vamos lá. Que mais que eu anotei? Cuidado com os carinhos, irmãs, que de repente passou por um nível mais profundo. Se policie. Deus vai sempre recompensar a sua fidelidade. Fuja. A Bíblia vai dizer assim, lá em Provérbios 31, 30, que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Ande como uma serva de Cristo, como alguém que se porte a Cristo, como alguém que serve a Cristo, porque o Senhor está contemplando o seu coração. E como nós lemos no Salmos 25, 3, que nenhum dos que esperam em ti se frustram. Irmãs, vale a pena esperar. Vale a pena, o Senhor está com você. Marília, infelizmente eu caí. Nesse tempo de espera eu falhei. O texto de 1 João 1:9 é para você, irmã. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se confesse diante do Senhor, Ele te dá força, Ele te sustenta novamente nesse tempo de espera. Mas eu vim aqui te encorajar, mulheres que estão esperando no Senhor. Se protejam, se blindem, se guardem, andem como mulheres que servem a Cristo, se portem como mulheres que servem a Cristo, não participe de conversas, não permite toques em você que você sabe que vai te levar para coisas que te levem para longe de Cristo. O Senhor está com você, o Senhor é tua força, o Senhor é sua torre forte, o Senhor conhece das suas necessidades fisiológicas, das suas necessidades emocionais de serem amadas. Mas vale a pena esperar no Senhor, vale a pena orar. Nós não estamos orando, nós oramos pelo tempo de espera, pela ansiedade que acontece durante esse tempo de espera. Nós estamos orando por este cônjuge, para que ele apareça, para que ele seja servo de Deus, homem reto, íntegro, trabalhador. E nós estamos orando hoje para quê? Para que você que está esperando no Senhor seja resistente às ciladas do inimigo e se proteja, porque se você esperar no Senhor, você não vai se frustrar. Lembrando que aquele que peca sexualmente, ele peca contra o seu próprio corpo. E uma outra coisa interessante, que o casamento não anula o pecado, e sim o confessar. Ele te limpa, ele te purifica. Então confesse ao Senhor. Amém? Se proteja em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te apresentar essas mulheres que estão esperando em ti. Senhor, há uma necessidade fisiológica, há uma necessidade emocional e também espiritual de ter um companheiro de oração, de vida. Senhor, o Senhor conhece cada uma delas. Jesus, eu clamo a ti que o Senhor venha ajudá-las a resistir. Senhor, a tua palavra diz resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Senhor, nessa palavra o Senhor está falando que aquelas que confiam no Senhor, elas não são frustradas. Senhor, que toda e qualquer confiança esteja totalmente depositada em ti dessas mulheres. E que o Senhor ajude elas, Deus, neste tempo de espera. Que o Senhor fortaleça elas, fortaleça, Senhor amado, o seu físico, o seu emocional, para que elas cumpram a tua vontade. Senhor, blinda elas, cobre elas com teu sangue, fortalecendo. Senhor, vem trazendo calma pro físico dela, pro emocional dessas mulheres. E Deus, nós clamamos mais uma vez, prepare esses maridos, Deus, abençoados. E traz até elas, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém, mulheres? Fiquem com essa mensagem hoje, meditando com bastante cuidado. Se precisa se confessar diante do Senhor, se precisa se guardar, se precisa se proteger, aos pés do Senhor Jesus e resista, porque aqueles que confiam nele não são frustrados. Amém? Deus abençoe o dia de vocês para a glória do Senhor e até amanhã.